Isaías 53, versos 1 e 2. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Vamos ler novamente o texto de Zacarias, capítulo 6. Zacarias, capítulo 6. Verso 12. Zacarias 6, 12. E diz-lhe: assim diz o Senhor dos Exércitos: eis aqui o homem cujo nome é Renovo. Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Obrigado, querido Pai Celestial, porque Tua palavra é viva e eficaz. Nós nos dispomos no Teu altar juntos nessa noite, para que sejamos por ela cortados. Que ela tenha esse impacto de penetração em nossos corações, dividindo alma e espírito, juntas e medulas, e discernindo pensamentos e propósitos do coração. Muito obrigado porque podemos meditar nela, sermos por ela transformados, para que mais do Teu santo ser e caráter possa ser formado em nós pelo Teu Espírito Santo. Usa, Senhor, tanto de modo pessoal quanto de modo coletivo, a Tua palavra nas nossas vidas nessa noite. Habilita-nos em tudo, para falar e para ouvir a Tua palavra. Oramos no precioso nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, antes de entrarmos no texto de Lucas, vamos olhar novamente para as nossas Bíblias 3 palavras desse capítulo 53 de Isaías. Novamente, por favor. É muito claro que essas palavras de Isaías, elas são um maravilhoso evangelho. Já foi dito por muitos estudiosos que Isaías 53 é uma pregação do evangelho concisa, em poucos versículos. Você vê aí, nós temos 12 versículos nesse capítulo. Na verdade, esse contexto começa no capítulo 52, verso 13. Eis que o meu servo procederá com prudência. 52, 13. E temos até o 53, 12. Esse pequeno texto, ele anuncia as verdades mais lindas e importantes e fundamentais sobre o Evangelho. A salvação de Deus, a encarnação do Verbo, a justificação, Ele se fazendo expiação por nós, enfim, as verdades mais claras, profundas e básicas e preciosas do Evangelho estão aqui em Isaías 53. Esse verso 2 especificamente que nós lemos, ele tem uma relação direta com o que estávamos compartilhando na reunião anterior e vamos seguir hoje e concluir, com a ajuda do Senhor, o capítulo 2 de Lucas, para na próxima reunião, então devemos avançar para o capítulo 3, iniciando ali com a história e a pregação de João Batista no deserto. Esse verso, então, 2 do capítulo 53, ele tem 3 palavras tão bonitas que se referem àquela meninice do nosso Senhor Jesus, que é o assunto que estamos meditando, particularmente desde a reunião passada, essa fase do nosso Senhor com seus 12 anos de idade. Então as palavras são, primeiro, ele foi subindo, porque foi subindo. Esse termo, na língua original, é germinar, o germinar de uma planta, florescendo. Algo tenro, pequeno, sensível.
Essa é a ideia. Florescendo, germinando. Tanto que a próxima palavra que vamos destacar, renovo, fala exatamente disso. E interessante aqui, irmão, se você for buscar essa palavra, ela é única menção em todos os livros do Antigo Testamento. São 39 livros, de Gênesis a Malaquias. Única menção dessa palavra está aí. A palavra renovo, como é usada aqui. Ela é traduzida como renovo em outros textos, inclusive o de Zacarias que nós lemos, né? Dizendo que aquele que edificaria o templo do Senhor seria chamado renovo. Mas ali é uma outra palavra. Essa palavra específica aqui para renovo fala de um pequeno broto de uma planta tenra. Um brotozinho sensível, pequeno, frágil. Esse é o renovo mencionado aqui. E a terceira palavra que eu queria destacar, tão interessante para compor esse quadro. Então, subindo, fala de germinar e florescer. Renovo, exatamente esse brotinho, essa plantinha tenra, germinando e florescendo. Renovo, menção única. E esse que floresce e germina, subindo, esse renovo, tenro, ele é a raiz de uma terra seca. Muito interessante. Porque não é isso que vemos nos 2 capítulos de Lucas. Nós vemos ali alguns poucos personagens. Se você se lembra, são 7. Com o nosso Senhor Jesus, 8. Né? Que são contados entre aqueles remanescentes que aguardavam a consolação de Israel. Um pequeno remanescente. E entre esses poucos que aguardavam essa consolação de Israel, o que nós temos? Nós temos um brotozinho tenro, germinando em uma terra solitária. É a ideia aqui de terra seca. A expressão aí é uma terra deserta, uma terra solitária, uma terra estéril. Os irmãos se lembram que esse termo estéril é um dos sentidos dessa palavra seca, aqui, estéril. Os irmãos se lembram que nós fizemos referência a isso quando nós comentamos sobre Isabel. Isabel era estéril, a esposa de Zacarias, mãe de João Batista. 400 anos haviam se passado de Malaquias, o último profeta do Velho Testamento, foi Malaquias, e o primeiro profeta do Novo Testamento, ou introduzindo, né, apresentando aquele que instauraria a nova aliança, ou o Novo Testamento, nosso Senhor Jesus. Então o primeiro profeta foi João Batista. Entre Malaquias e João Batista nós temos 400 anos. Entre o período dos juízes, o início do período dos juízes, e o nascimento de Samuel, o filho de Ana, o profeta também, nós temos outros 400 anos. E o paralelismo ali é impressionante, muito, muito cheio de beleza. Ana e Samuel, uma mãe estéril que gerou um filho nazireu, consagrado ao Senhor. Isabel, uma mãe, uma mulher estéril, que gerou um filho nazireu, João Batista, consagrado integralmente ao Senhor. As duas mulheres foram alvo dessa ação do Senhor depois de um mesmo período de esterilidade espiritual. Não apenas essas mulheres, tanto Ana, preste atenção, a mãe de Samuel, quanto Isabel, eram estéreis fisicamente. É claro que esse é o primeiro sentido, lógico. Mas elas refletem um período de profunda esterilidade espiritual. Porque Deus estava sem testemunho na terra. Então são 400 anos antes do nascimento de Samuel, período dos juízes, 400 anos de profunda esterilidade. E 400 anos também entre Malaquias e João Batista. Então são 2 mulheres estéreis, 2 filhos nazireus e 400 anos de intervalo. Você acha que não há nenhum paralelo entre eles? Você acha que as 2 histórias não são para serem colocadas juntas? Certamente são. E nós veremos quais são, então, como é que Deus age, como é que Deus molda vasos em período de esterilidade espiritual. Talvez hoje, se pudermos mais à frente, vamos ter tempo de falar, mesmo que só brevemente, um pouco sobre Ana e Samuel. Então, essas 3 palavras combinadas nesse verso 2 são muito bonitas.
no meio de uma terra estéril, seca, deserta, árida, uma pequena plantazinha tenra germinava e florescia. E subia, a expressão aqui, veja, diante ou perante ele. Esse ele é quem? Yahvé, Jeová. Palavra final do verso 1. A quem foi revelado o braço de Yahvé, do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, perante o Senhor, Deus. Lá estava o nosso Senhor Jesus crescendo desde a sua meninice, protegido, como nós falamos, assim como a própria gravidez de Maria, aquela adolescentezinha, foi protegida pela sombra do Altíssimo, lembra? O Espírito te envolverá com a sua sombra e esse poder do Altíssimo te cobrirá. Então esse ente santo será chamado Filho de Deus. Desde aquela concepção, aquela mulher, Maria, e o seu filho foram protegidos. Assim na sua infância, naquela matança que foi executada, o nosso Senhor Jesus, desde essa infância, um bebezinho, ele já enfrentava, junto com seus pais, claro, essa batalha pela vida. A oposição feroz do inimigo de Deus que sabia quem ele era. Então, todo esse quadro é muito bonito. Então, quando nós vemos Zacarias capítulo 6, verso 12, que já comentamos na reunião passada, é dito que esse renovo cresceria do seu próprio lugar. E também já falamos que esse lugar escolhido por Deus, não perca isso, querido irmão e irmã. Um lugarzinho no canto obscuro da Galileia, Nazaré. Ali foi o lugar escolhido para o Senhor Jesus crescer, esse brotozinho, essa planta tenra. Um lugar, então, obscuro, um lugar desprezado, marginalizado. Porventura pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Perguntaram. Então, ali foi o lugar escolhido por Deus para que o Senhor Jesus crescesse. Isso é verdadeiro para com todos nós. Também já compartilhamos isso na reunião anterior. Agora, o que já fizemos também na reunião passada. Nós selecionamos, vamos lá Lucas 2, nós selecionamos o verso 49, vamos de novo diretamente nele, não precisamos ler o texto todo, só para recordar você, nós lemos do verso 39, localiza aí por favor de novo, na sua Bíblia, Lucas 2, 39, aí nós começamos a leitura na reunião anterior. Verso 40 diz que o menino crescia e se fortalecia. Entramos então na idade de 12 anos do Senhor Jesus, que está no verso 42, quando ele atingiu os 12 anos. Está vendo aí? Lucas 2, 42. Então, o que é narrado aqui. Depois, nós destacamos o verso 49, quando seus pais retornaram, porque ele foi deixado para trás naquela caravana do vilarejo de Nazaré, que foi a Jerusalém para a celebração da Páscoa, da festa. Ele foi deixado então para trás, na verdade, ele se deixou permanecer em Jerusalém deliberadamente, foi uma atitude deliberada do Senhor. Seus pais o esqueceram, da parte deles, mas da parte do Senhor ele tomou uma atitude deliberada, ele ali iria ficar, uma decisão dele, né? Por isso mesmo ele disse, a mim me cabia estar aqui, ficar aqui, estar na casa de meu pai. Então nós destacamos o verso 49, que é o verso-chave desse texto, também já falamos, e vamos repeti-lo então. Quando eles retornam nessa caravana, e então eles encontram Jesus, olha o final do verso 48. Sua mãe diz assim, filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos ou ansiosos, estamos à tua procura. Então temos esse verso-chave, 49. Ele lhes respondeu, por que me procuráveis? Não sabíeis que me cumpria, que eu devia estar na casa de meu pai? O que nós já comentamos sobre esse verso? O primeiro ponto que destacamos. São 3 aspectos relacionados diretamente a essas 2 frases. E é aqui então que retomamos o ponto em que paramos na reunião anterior. A primeira consideração que fizemos é que o Senhor Jesus demonstra aí uma maravilhosa consciência da sua filiação e da sua
messianidade, ou, se você preferir, da sua filiação e da sua vocação. E você se lembra que nós recordamos as palavras de Pedro, lá no Monte da Transfiguração, sobre o Senhor, debaixo da revelação do Pai? Quando o Senhor perguntou, quem dizem os homens que eu sou? O que é que Pedro responde? Tu és o Cristo, que significa ungido. A palavra hebraica, para o sentido hebraico de ungido também, Messias, significa aquele que veio com uma missão, ou com uma vocação. Isso é Cristo, ungido, missão. Agora ele não parou aí. Ele disse que esse que é o ungido que veio para uma missão, ele é o Filho do Deus vivo. Então as duas coisas também estão juntas lá, não é? Ele é o Filho quanto à sua essência. E ele é o Cristo quanto à sua missão. Ele é Filho quanto à sua pessoa e ele é ungido quanto à sua vocação. Certo? E você vê nessa resposta do Senhor a mesma coisa. Por que me procuráveis? Não sabíeis que me cumpria estar na casa de meu pai? Meu pai, então ele é o Filho. Uma consciência estabelecida da sua filiação. Certo? Agora, me cumpria estar na casa de meu pai. Outras traduções vão dizer, cuidando dos interesses ou dos negócios do meu pai. Isso fala do quê? Vocação, missão. Então está muito claro que nesse versículo, de novo, nós temos as mesmas coisas juntas. Né? Ele é Filho Cristo. Filho quanto à pessoa, Cristo quanto à vocação. Então, embora não possamos dizer que nessa declaração do verso 49, foi aí que Jesus obteve a sua consciência messiânica. Nós estaríamos indo longe demais. E também entramos de leve nisso na reunião anterior. Porque imagine esse menino com 6 anos de idade. Imagine. Quantos meninos realmente tiveram uma convicção de quem era o Senhor, tiveram uma convicção da dádiva do Pai com respeito ao Filho para a salvação aos 6 anos de idade. Várias crianças. E de modo bastante genuíno. E são pecadoras. E quanto ao nosso Senhor Jesus, o que poderíamos dizer? Então nós não podemos dizer que ele teve a sua consciência messiânica aos 12 anos. Nós podemos dizer que ele a estabelece, para que outros ouçam. No caso, aqueles que mais importavam. Sua mãe, direta, não é? E o seu pai postiço, José. Deixou claro, estabelecido para eles, qual era a sua vocação. Então, já comentamos isso, não vamos retornar, porque precisamos avançar. Então, Jesus estabelece, mantém essa palavra porque ela é segura. Você não pode dizer que Jesus teve aí a sua consciência messiânica pela primeira vez. Mas nós podemos dizer que ele estabelece essa consciência messiânica publicamente. Isso sim. Então foi isso que ele fez e nós já comentamos isso. Um detalhe que também, por favor, eu gostaria de retomar, já foi falado, mas servirá de base importante para nós. Olha o verso 40, por favor, desse capítulo 2. Crescia o menino. Crescia, esse termo como é usado aqui, relembrando também, já comentamos isso. Significa que ele avançava quanto ao físico. Porque esse que crescia é o bebê que acabou de ser apresentado no templo, estava nos braços de Simeão e foi também contemplado por Ana, a profetisa. Um bebezinho. Então esse crescia do verso 40, sobretudo é o crescimento fisiológico, físico. Esse é o sentido da palavra aqui. E esse menino aqui significa criancinha pequenina, bebezinho. Também muito coerente com o verso 39. Não é? Crescia fisicamente e é um bebezinho pequeno. Agora, a palavra menino no verso 43, terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino. Mas lembre-se que o verso 42 disse que ele atingiu 12 anos. Preste atenção. Então não é mais o bebezinho, certo? É um menino, um adolescente de 12 anos. E agora a palavra usada para menino aqui, no verso 40 você também tem menino, mas lá a palavra é bebezinho, criancinha pequena. E aqui não.
Aqui a palavra é simplesmente uma criança. E um menino de 12 anos é uma criança, mas não é um bebezinho. Então são detalhes, queridos irmãos, que no texto original, embora não aqui na nossa tradução, nós temos essas diferenciações todas. Por que é importante citá-las? Para que você veja a beleza, a precisão da palavra de Deus e do relato inspirado de Lucas. Então, esse detalhe importante e interessante. Então, esse menino, como é dito aqui no verso 42, ele estabelece essa sua consciência de filiação e essa sua consciência messiânica, como já citamos. Sabe, irmãos, que fazendo ainda uma aplicação desse primeiro ponto relacionado ao Senhor para nós, escute bem isso aqui. Há 3 pilares, e isso é uniformemente reconhecido, até mesmo por essa ciência que se chama psicologia, amplamente, independente de ser cristão ou não cristão, certo? Porque isso toca a estrutura do homem, então não reconhecer isso é uma tolice. Então, todos reconhecem que Deus, no nosso caso, afirmamos que foi o nosso Deus, não é? Porque assim cremos nele. Eles afirmam o que quiserem. Resultado do sei lá o quê, de explosão cósmica, não é? Mas o fato é que o homem é visto por essa ciência natural chamada psicologia como tendo um tripé na sua estrutura humana que é inviolável. Todo homem tem esse tripé na sua natureza humana, na sua constituição humana. Agora, olha que interessante. Sabe qual é esse tripé? O primeiro, identidade. Guarde isso. Identidade. O segundo tripé, significado. E o terceiro tripé, segurança. Ou um senso de pertencimento. Então vamos explicar isso. Nenhum homem consegue viver, nenhum homem ou nenhuma mulher consegue viver sem um senso de quem sou eu. Certo? Isso é identidade. Quem sou eu? E quando Cristo não é nossa vida, que só acontece com aqueles que realmente se entregaram a Ele e o confessam como seu Senhor e seu Salvador, participam da vida dele, que é a vida com V maiúsculo. Então, quando essa necessidade não é suprida pela verdadeira vida, que é Cristo, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Então, o que acontece com o ser humano? Ele vai buscar identidade de muitas maneiras. Porque sem um estabelecimento de quem eu sou, eu não consigo viver. Nenhum ser humano consegue viver, certo? Então isso é plenamente admitido. Quanto a nós, que cremos no Senhor, qual é a nossa identidade? Que coisa mais importante, queridos irmãos, termos bem claro e sublimemente estabelecido isso nos nossos corações. Então o apóstolo João, por exemplo, vai nos ajudar a responder essa pergunta. E ele responde assim: amados. Primeiro, vamos começar do começo. 1 João 3, o verso 1. Ele diz assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Essa é a nossa identidade. Não é eu sou engenheiro, eu sou mecânico, sou eletricista, sou advogado, sou médico. Isso é totalmente secundário. Agora, quando nós não temos a vida que é Cristo, nós buscamos identidade nessas coisas. Não é assim? E está muito bom quando para por aí. Porque normalmente a identidade é buscada em algo mais que isso. Em poder, em fama, prestígio, sucesso, dinheiro, droga, sexo ilícito. Buscando identidade. Por que os adolescentes se reúnem nas chamadas tribos? Tem tribo de todo jeito por aí, não é? Eu lembro que há 10, 15 anos atrás a gente sabia o nome de algumas. Hoje acho que a relação é enorme, não dá nem para decorar. Porque os adolescentes buscam identidade. Então tem a tribo disso, a tribo do outro, e a mais aquela, não é? Porque a busca é desesperada por identidade. Porque ninguém vive sem um estabelecimento da sua identidade. E quantas identidades terríveis nós encontramos nesse mundo afora, não é? E nós estaríamos entre eles, se não fosse a mão
misericordiosa do Senhor nos chamando, nos atraindo para Ele. E nós devemos olhar todos eles e todas essas tribos com a mesma misericórdia e graça. Porque é só pela graça do Senhor que nós temos o que eles não têm. É pela misericórdia, bondade, graça salvadora do nosso Senhor. Então essa é a identidade. O filho sabia, meu pai. A primeira vez, aos 30 anos, quando ele inicia seu ministério, é batizado, inicia seu ministério, o Espírito desce sobre ele, é levado ao deserto, tentado pelo diabo. A primeira pergunta é: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. O que o inimigo estava buscando fazer? De alguma maneira, buscando solapar essa base firme de identidade que o Filho tinha. Ele sabia muito bem que ele era o Filho e ninguém o tiraria dessa posição. Né? Nunca e por nada. Então a identidade é o primeiro pilar. Aí está um menino de 12 anos proclamando, estabelecendo publicamente qual é o senso de identidade que ele tem. O seu pai, como ele proclama aqui, não é José. O pai que ele proclama aqui é o seu Deus e Pai. Negócios do meu pai. Essa é a identidade do Senhor Jesus aos 12 anos de idade. O segundo elemento que mencionamos é significado, não foi? Se a identidade é a necessidade que temos de responder a pergunta quem sou eu, significado é a mais profunda necessidade também que todo ser humano tem de responder outra pergunta. E a outra é: para que eu sirvo? Para que eu sou? Ou para que eu existo? Irmão, essa é a pergunta filosófica mais importante. Não é? Os filósofos antes de Cristo viveram e morreram por causa dessa pergunta. Para que eu existo? E alguns filósofos chegaram à conclusão de tudo quanto é jeito. Um desses movimentos se chamou nihilismo, que vem do latim nihil, que significa nada, vazio. Ou seja, isso não importa, porque a vida não tem sentido. Eu não tenho sentido, nada tem sentido. O sentido é viver o momento enquanto nós temos o momento, porque a vida é só um momento. Isso é nihilismo, é nada, vazio, vaidade. Mas como a Bíblia responde qual é o nosso significado? Para que nós existimos? Por que essa verdadeira vida que nos deu identidade, que é o nosso Senhor Jesus, para que Ele fez isso? Para que Ele nos deu vida? Só para que nós tenhamos vida? Então, por exemplo, há muitos textos que responderiam essa pergunta. Um deles é Romanos 8, 29, que diz assim: porquanto, olha o porquê aí. Por que existimos? Por que Ele nos deu vida? Por que Ele nos chamou? Romanos 8, 29. Porquanto, aos que desde antemão conheceu, também os predestinou para serem conformados à imagem do seu Filho, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, para que nós existimos? Nós existimos para sermos conformados à imagem do Filho. Porque o Filho é a plena realização do Pai. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Plenitude de gozo, vida, paz, governo, representatividade daquilo que Deus é. E aí está, todas essas palavras se aplicam ao nosso chamamento. Nós também fomos chamados para participar com Ele do seu gozo, vida, plenitude, abundância, governo, representatividade. Sermos conformes à imagem do seu Filho. Esse é o significado de nossas vidas. Não é servir aqui ou ali, é maravilhoso servir, não é? Não são chamamentos, não são vocações, não são coisas secundárias. É uma coisa central. Sermos conformes à imagem do seu Filho. E a partir daí tudo mais é ramo, é derivado. O nosso serviço depende disso, a nossa vida conjugal depende disso, criar filhos depende disso. Testemunharmos o Senhor depende disso, do quanto Cristo está sendo formado em nós. Essa é nossa vocação, significado de nossas vidas. Está claro isso, meus queridos irmãos? Olhe como é importante. E aí está o menino, com 12 anos, que tem total clareza da sua vocação. Qual era a vocação dele, então? Cuidar dos interesses do meu Pai, dos negócios do meu Pai. E qual era o negócio por excelência, o interesse por excelência do seu Pai?
era que esse grão de trigo único, bendito, santo, aprazível ao coração do Pai, fosse semeado na terra, testemunhando quem o Pai era, e morresse. Porque se esse grão caindo na terra não morrer, fica só. Mas se morrer, produz muito fruto. Graças ao Senhor. Então, esse é o significado da vida dele. E falta um pilar da estrutura humana, psíquica, emocional, intelectual, espiritual. Segurança. Identidade. Quem eu sou. Significado. Para que eu sou. Para que eu existo. E segurança. A quem eu pertenço. Senso de pertencimento. Meus irmãos, nenhum ser humano vive sem um senso de pertencimento. Por isso a falta de um senso de pertencer a Ele, ao nosso Senhor, é tão desastroso. Nos leva a uma alienação tão absoluta, porque não sabemos de quem somos. Por um lado, nenhum homem é insano o suficiente para achar que é Deus. Alguns acham, mas são insanos. Né? Um homem sadio não pensa de si mesmo ser Deus. E se ele não é Deus, então a quem ele pertence? Qual é o elo que ele tem com quem? Quem é o chamado, nas palavras deles, o ser superior? Quem é que está acima? Não é? Pertencimento. De quem eu sou? Então não apenas quem eu sou, não apenas para que eu sou, mas também de quem eu sou. Ou a quem pertenço. E aí está o menino de 12 anos, deixando claro, estabelecido, a beleza desses 3 pilares. Por isso ele viveu, meus amados irmãos, com esse senso tão estabelecido de filiação e de messianidade, que deu sentido a toda a sua vida humana. Então, essa é a primeira coisa importante aí. Agora, sabe, se Romanos 8, 29 anuncia para nós a nossa vocação geral, todos nós fomos chamados para sermos conformes à imagem do seu Filho. Vamos pensar um pouquinho, mesmo que rapidamente, sobre vocação especial. Quando nós terminamos o encontro que tivemos esses 2 dias, sábado e domingo, um jovem fez uma pergunta a mim, que já ouvi de muitos jovens nesses anos servindo ao Senhor. A mesma pergunta. E a pergunta é a seguinte. Em tese, a pergunta é: como eu posso descobrir a minha vocação especial? Minha vocação geral eu já sei. Eu conheço o Senhor me chamou, eu sou dele. Sei que ele me chamou para ser semelhante ao seu Filho, formar o caráter do seu Filho em mim. Certo? Essa é a vocação geral para todos nós. Mas a pergunta é: como eu faço para descobrir minha vocação especial? E o que esses jovens querem dizer é, especialmente, como eu vou descobrir o meu lugar do serviço na casa de Deus? Porque essa pergunta é uma pergunta de amor. Jovens que não amam o Senhor não fazem essa pergunta. Só os que amam o Senhor. Então a resposta é: deixe que a vida cresça. E então a função irá se revelar. Paulo diz que não vem primeiro o espiritual, mas o natural, e depois o espiritual. Então vamos olhar para o natural. Os médicos vão nos dizer que pelo menos até 5 anos de idade, o pulmão de uma criança não está maduro, talvez até mais do que 5. Então por isso a criança tem tanto comprometimento pulmonar, que nós adultos não temos. Ela tem pulmão, ela respira bem, perfeito, sadio, mas não é pleno. Função não é plena. O que precisa para ser pleno? Tomar remédio? Não. Apenas deixar que a vida cresça. Esperar. Se a vida é sadia, a vida crescerá e a função amadurecerá. Assim é conosco. Então, quanto mais, amados irmãos, especialmente os jovens, se entregam ao Senhor que os ama e a quem eles têm amado, mais a vida cresce, floresce, amadurece e a função aparece. É assim que funciona. E assim foi na vida do nosso Senhor Jesus. Então, vocação específica é aprendida assim. É descoberta assim. O Senhor, paulatinamente, vai nos encaixando no serviço na sua casa à medida que a vida vai amadurecendo.
A função vai se revelando. E ainda com relação à vocação específica, é claro que há outros elementos. Será que Deus me vocacionou para ser marido ou não? Ele não vocacionou todos para serem maridos. Será que Deus me vocacionou para ser esposa ou não? Ele não vocacionou todas as irmãs para serem esposas. Será que Ele me vocacionou para ser mãe, para ser pai, por exemplo? Vocações específicas. Então, nosso Senhor Jesus tinha muito bem estabelecido todos esses elementos na sua vida, e Ele declarou isso aos 12 anos. Por isso esse verso 49 é tão bonito, meus irmãos, tão central aqui. Vamos seguir um pouquinho com ele, então. Segundo elemento, que na reunião anterior não tivemos tempo nem de entrar nele. Um segundo e terceiro que vamos buscar concluir hoje. Se o nosso Senhor Jesus manifestou, nesse verso 49, uma plena consciência messiânica, Ele então a estabeleceu, a manifestou publicamente. O que mais nós temos nesse verso 49, nessas duas perguntas, que são perguntas retóricas, né? Ele está respondendo o que a mãe dele, na verdade, perguntou. Por que fizeste isso conosco? Teu pai e eu aflitos estamos à tua procura. E ele responde perguntando, por que vocês me procuravam? Não sabíeis que me cumpria estar na casa de meu pai? Se por um lado, então, ele estabelece publicamente essa consciência de filiação e de messianidade, ele estabelece uma responsabilidade agora. Não apenas consciência, mas também responsabilidade filial e vocacional. Agora vamos ver o que isso significa. Primeiro, essa primeira frase do verso 49, não sabíeis, ou melhor, a primeira frase, por que me procuráveis, ela tem um sentido muito interessante. Na verdade, irmão, é uma repreensão gentil desse menino de 12 anos para com a sua mãe. Ele queria estabelecer, e é bom que você ouça bem isso também, Jesus Cristo, o Verbo encarnado, aos 12 anos de idade, ele já queria estabelecer limites relacionais entre ele e sua mãe. Deixa-me explicar isso melhor. Sabe essa palavra que a mãe, a Maria, usou aqui para o seu filho? No verso 48, localize aí. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados e sua mãe lhe disse. O que ela disse para ele? Qual a primeira palavra? Filho. Está vendo aí? Se você consultar o original, você já ouviu essa palavra aqui muitas vezes. A palavra é teknon, que significa uma criancinha. É uma palavra doméstica. Acho que se ousássemos aqui então a traduzir Maria, o que ela falou foi filhinho. Para esse menino que tinha permanecido em Jerusalém e tinha estabelecido de uma maneira muito clara aqui, pública, qual era o aspecto, aí, qual era o ponto na sua consciência messiânica, de filiação ao pai e de vocação, como já explicamos. Então, quando a sua mãe diz assim, filhinho, sabe como alguns autores traduzem isso aqui? Criancinha. Não há nada de errado no coração de Maria. Eu acho que qualquer mãe aqui chamaria o seu menino de 12 anos de filhinho, de teknon, como o grego usa a palavra, certo? Então, quanto a Maria, é a manifestação da ternura do coração de uma mãe. Vamos pôr cada coisa no seu lugar. Maria expressa a ternura de uma mamãe, certo? Mas o menino de 12 anos, ele começa aqui a colocar limites relacionais para com sua mãe. Vou citar mais exemplos, irmãos. Agora vamos dar um salto de 18 anos. Agora ele tem 30 anos. E ele vai iniciar o seu ministério. Então ele vai a uma boda de casamento em Caná da Galileia. O vinho acaba. E sua mãe chega a ele. E diz assim, agora ela não o chama de filhinho, ele tem 30 anos. Né? Mas ela diz, eles não têm mais vinho. E ele diz para ela, não mamãe. Ele diz, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Você vê? Você se lembra quando ele estava com alguns em uma casa, ensinando, e então chegou lá fora a mãe e os irmãos dele, certo? E mandaram um recado para ele, enquanto ele estava sentado ensinando.
tua mãe e os teus irmãos estão aí. Numa situação normal, digamos, ele pararia o seu ensino. Oh, deixa eu atender minha mãe chegou, minha mãe e os meus irmãos. Você lembra o que ele falou? Quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? São aqueles que ouvem e praticam a palavra de Deus. Aqui estão a minha mãe e os meus irmãos, apontando para os seus discípulos. E deixou a sua mãe e os outros irmãos de carne esperando lá fora. Porque o Senhor está estabelecendo, começou a estabelecer os limites relacionais com a sua mãe aos 12 anos. Por que isso é tão importante? Ah, meus irmãos, é tão importante por quê? Porque o Gabriel, o arcanjo, quando visitou Maria, disse assim: o Espírito Santo descerá sobre ti, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra, e o ente santo que há de nascer será chamado o Filho de Deus. Aí está a importância. Então, quando ele estabeleceu publicamente a consciência messiânica aos 12 anos, ele começa a estabelecer o limite. Quem ele era e o que ele veio fazer. Então, aí está a beleza dessas duas perguntas retóricas do menino Jesus. De novo, a primeira: por que me procuráveis? Irmão, seria, digamos, uma resposta óbvia, né? A mãe dele podia pensar: ora, porque você tem 12 anos e você é nosso filho, por isso que nós te procurávamos, não é? Mas por que ele faz a pergunta? Ele quer colocar algo no coração dela para que ela veja, pela primeira vez, esse estabelecimento público, da boca dele, de quem ele era. Em outras palavras, ele está dizendo assim: vocês não precisavam perder tempo me procurando em Jerusalém. Foi dito que ele foi encontrado no terceiro dia, né? Então, um dia a caravana foi, já explicamos, provavelmente saiu de manhã, jornada longa, dia inteiro viajando. Quando foram acampar, os pais não encontraram Jesus. Então, onde que ele está? Procura no parente, procura no conhecido e não acha, não é? Aí volta mais um dia até Jerusalém. E provavelmente, chegando em Jerusalém, onde que eles vão procurar? Então, quem sabe, sobe na Jerusalém, desce na Jerusalém, até que alguém tenha uma ideia e deve estar no templo. E chegaram e encontraram ele no templo. Então, ele faz a pergunta: por que me procuráveis? Em outras palavras, vocês não sabiam que é aqui que eu tinha que estar? Não precisava ter procurado em outro lugar, bastava vir direto para cá. Essa é a tônica da resposta de Jesus. A resposta que é uma pergunta retórica, né? Por que me procuráveis? Não sabíeis que me cumpria estar na casa de meu pai? Não sabíeis que era certo que eu estaria aqui? Essa é a ideia. Agora, o que mais Jesus expressa nesse verso 49? Com essas duas perguntas retóricas. Acho que podemos chamar também de respostas retóricas, né? O que ele expressa? Ele expressa um senso que ele tinha das necessidades de Deus. Qual era a necessidade de Deus, o seu Pai? É que ele cuidasse dos interesses de Deus, o seu Pai, não é? Então, por isso mencionamos esse segundo aspecto aí de a responsabilidade filial e a responsabilidade vocacional. Responsabilidade de filho, responsabilidade de Cristo. As duas coisas juntas. Então, essa resposta do verso 49 externa a responsabilidade do nosso Senhor Jesus. Aqui eu quero fazer um pequeno comentário sobre Ana e Samuel, conforme eu falei. Irmãos, não precisa abrir o livro de Samuel. Se quiser, você leia depois os 3 primeiros capítulos de 1 Samuel. Primeiro livro de Samuel, os 3 primeiros capítulos. 2 vezes, na verdade 3 vezes, é repetido lá essa frasezinha, olha, de ano em ano, de ano em ano, de ano em ano. Sabe o que acontecia de ano em ano? Ana, a mulher estéril, ela subia para Jerusalém para o sacrifício anual. E sabe o que ela via em Jerusalém? Você sabe. Ela subia a Silo. E sabe o que ela via em Silo? Ela via os filhos de Eli, Ofni e Finéias, oferecendo um sacrifício, um serviço horrível em Silo, ou Siló, é onde estava a arca naquele tempo. Então eles subiam a Silo para oferecer esse sacrifício anual. O que acontecia lá? Ofni e Finéias
tirando do que cabia do sacrifício ao Senhor para eles mesmos. Profanando o sacrifício do Senhor, primeiro. Segundo, eles estavam se prostituindo com aquelas mulheres que serviam na porta da tenda da congregação. Esses eram os 2 sacerdotes, filhos de Eli. Imagine isso. E Ana subia de ano em ano, de ano em ano. E ela via, como já falamos outras vezes, que não apenas ela não tinha filhos, e ela chorava por isso, como você sabe. Mas ela viu algo mais. Ela viu que não apenas ela estava estéril, mas que o testemunho de Deus estava estéril. Com Eli e aqueles 2 filhos agindo dessa maneira. Então Ana se angustiou no seu coração. Por isso ela faz aquele voto, que nunca foi uma barganha. Se me deres, Senhor, um filho, atentares para a aflição da tua serva, são palavras dela, e me deres um filho, ao Senhor eu o devolverei por todos os dias da sua vida. E sobre sua cabeça não passará navalha, um nazireu. E foi isso que ela fez com Samuel. E fez de um modo tão absoluto, que o Senhor decidiu graciosamente dar a ela mais 5 filhos, livremente e graciosamente. Porque Ana pôde compartilhar das necessidades do coração de Deus. Então aqui está na vida do Senhor Jesus a mesma coisa no verso 49. O que ele está fazendo aqui, esse menino Messias de 12 anos? Ele está compartilhando das necessidades do coração de Deus, assim como Ana, não é? E é ele mesmo que vai entrar na lacuna para suprir essa necessidade. Ele é o vaso, com V maiúsculo, que vai suprir essa necessidade. E ele sabe disso. Então ele diz, por que me procuráveis? Não sabias que eu devia estar aqui cuidando dos interesses do meu Pai? Então, responsabilidade aos 12 anos. Consciência, que já vimos primeiro, tão clara, tão bonita, tão firmada, tão estabelecida, né? Tão profunda. Nunca ele foi abalado nessa consciência, nem de filiação e nem de messianidade ou de vocação. Nunca foi abalado. E em segundo agora, responsabilidade. E que responsabilidade? Agora, meus irmãos, ainda há algo mais sobre esse verso 49, essa resposta do Senhor. Sabe o que nós vemos que também nos choca de frente a todos nós? Fica claro nesse verso 49, quanto à responsabilidade do Senhor, filial e vocacional, que na vida dele, a inclinação que ele tinha para os interesses de Deus coincidia com a sua obrigação. Também gostaria que você guardasse essas palavras, para pensar sobre ela. E pensar com pergunta para você mesmo. E a pergunta para nós é, será que a minha inclinação coincide com minha obrigação? Deixa eu procurar explicar ainda melhor. O salmista, Davi, no Salmo 27, verso 4, ele diz assim, uma coisa eu peço ao Senhor. Ou seja, qual é a inclinação do coração dele? É isso que ele vai pedir. Uma coisa, não são muitas coisas. Uma coisa eu peço ao Senhor, e essa eu buscarei. Não foi isso que nosso Senhor Jesus fez aqui nesse verso 49 descrito? O que ele buscou? Os pais, humanamente falando, né, foram embora. E ele deliberou ficar em Jerusalém, porque era ali que ele deveria ficar. Não é? Ele não foi esquecido. E ele não esqueceu que a caravana estava indo embora. Nada disso. Ele deliberou permanecer em Jerusalém. Certo? Então, na vida de Jesus, a inclinação dele coincidia com a obrigação dele. E essa pergunta é muito penetrante para todos nós. Nossas inclinações, todas, coincidem com nossas obrigações? Se as nossas inclinações são para com os interesses de Deus, então nossas obrigações vão coincidir com elas. Agora, se nossa obrigação, começando por ela está ligada aos interesses da casa de Deus, nossas inclinações podem não estar. Então nós vamos oferecer um serviço dividido. Fazemos o que deve ser feito
não é? Por um senso de responsabilidade, mas o nosso coração não está inclinado a essas coisas. Por isso alguém já disse assim, olhe como essa colocação é sondadora. Um servo do Senhor do passado já disse assim, religião foi a palavra que ele usou para verdadeira religião, certo? Verdadeira religião, verdadeira devoção. Então ele disse, verdadeira religião é aquilo que fazemos com o nosso tempo livre. Não é uma frase penetrante? O que nós fazemos com o nosso tempo livre? Claro, nenhum de nós precisa deixar de fazer coisas que gosta, de ter lazer, coloquemos assim, certo? A questão não é essa. A questão é, se estamos ali no lazer, onde está o nosso coração? Esse é o ponto. Porque onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Se o teu tesouro está no lazer, então o teu coração está no lazer. Mas se o teu coração está no Senhor, então o lazer é muito bom, muito agradável. Mas seu coração não está no lazer. Quando o lazer te for tirado, tudo bem, não tem problema. O lazer não é o meu tesouro. Compreendeu, irmão? Na vida de Jesus, essas duas coisas andaram de maneira paralela e linda. Qual era a inclinação do coração dele? Repetindo, as palavras de Davi no Salmo 27:4. Uma coisa eu peço ao Senhor e eu a buscarei. Olha a obrigação aí. Eu a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. E qual é então agora a inclinação do coração dele? Contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Salmo 27:4. Não é isso que está acontecendo aqui em Lucas 2:49? Onde está o Senhor? O Senhor está no templo, cuidando dos interesses do seu Pai. Perguntando e respondendo também algumas perguntas, mesmo com 12 anos, que aqueles doutores faziam para ele. Porque a inclinação do coração dele era essa, ele deliberou estar ali, como já falamos. Isso coincidiu com a sua obrigação. Seu dever era esse, ele veio para isso, ele é o verbo encarnado, mas não apenas responsabilidade, não apenas obrigação. Inclinação. Meus irmãos, que o Senhor nos ajude nisso. Nada relacional, por exemplo, entre nós tem valor se não for movido por essa inclinação. Por que nós vivemos com nossa esposa? Por quê? Só por causa de um senso de responsabilidade? É isso? É isso que faz a vida conjugal linda, aprazível, deleitosa, louvável diante do Senhor? É isso que faz um testemunho cristão na nossa vida conjugal? Responsabilidade de estarmos uns com os outros? Responsabilidade de cuidar um do outro? Ou o nosso coração é inclinado um para o outro? Então, quando a inclinação coincide com a obrigação, então isso é serviço aceitável ao Senhor. Vamos caminhar um pouquinho mais. Quando o nosso Senhor pergunta, ainda aí nessa questão do senso de responsabilidade, que inclui a inclinação e a obrigação, quando ele diz assim, não sabias que me cumpria, que eu devia estar na casa de meu pai? Vamos também fazer algumas perguntas aqui aplicadas para nós. Nossos irmãos, ele está, um parênteses ainda, ele está como que repreendendo seus pais, dizendo, vocês tinham que ter certeza que era aqui que eu estava, vocês não precisavam me procurar em outro lugar, me cumpria, eu cabia. E a primeira pergunta deixa isso muito claro, não é? Ele fala, por quê? Por quê? Por que me procurar? Por que me procurar? É aqui que eu deveria estar, não é? Então apliquemos essa pergunta a nós. Vamos pensar na vida conjugal de novo. Nossas esposas sempre nos encontram na casa do pai e cuidando dos interesses do pai? Sempre nos encontram inclinados, com o coração inclinado a isso? Sempre. Bem-aventuradas serão elas, se assim for. E o contrário. E nossos filhos, sejam eles maiores ou menores, eles sempre nos encontram na casa do Pai, cuidando dos interesses do Pai, e é claro que eu estou falando espiritualmente. Eles sabem qual é a inclinação do nosso coração. Eles sabem o que nos dá o maior prazer. Eles sabem onde está o nosso tesouro. Sabem. Se eles não sabem, então nós não temos transmitido modelos adequados a eles. E não podemos admirar quando eles chegarem aos 12 anos e não queiram saber de nada. Porque, irmão, se há algo capaz de impactar
impactar o coração dos nossos filhos é o nosso prazer em Deus. Mais do que a palavra que cantamos para eles, a escola bíblica que colocamos para eles serem ajudados por outros irmãos, a Bíblia que lemos para eles, tudo isso é muito importante que façamos com os nossos filhos. Não deixe de fazer. Mas nossos filhos terão um impacto mais profundo, na verdade, indelével, uma marca que nunca sairá dos seus corações, se eles virem que os seus pais tiveram prazer em Deus. E não apenas responsabilidade com as coisas de Deus. Prazer, gozo, alegria em Deus. É isso que impacta nossos filhos. E foi assim com relação ao nosso Senhor Jesus. Então vamos pensar nessas perguntas, vamos orar sobre elas. Pergunte ao Senhor: Senhor, meus filhos têm me encontrado na tua casa, em ti? Eles têm me encontrado cuidando dos teus interesses? E aí quem sabe o que isso significa? Andar o dia inteiro para lá e para cá, prega, e vai, visita, e faz, e compra, e leva. É isso, cuidar dos interesses do seu pai. Irmão, o primeiro sacrifício, entre aspas, que nós oferecemos a Deus é um coração compungido, contrito, quebrantado. A primeira coisa que oferecemos a Deus é nossos corpos como um sacrifício vivo no altar. Se Ele não tem isso, Ele não tem nada. Ele não nos quer ativistas. Ele quer a integridade do nosso coração, para que Ele possa dizer: agora fique em casa, agora vá para o teu quarto. Eu quero meu tempo com você. Eu quero falar ao teu coração. Espere, desacelere, ou então acelere. Né? Faça, ou então não faça. Fique, ou então vá. Como nós vamos ouvir? Se nós somos ativistas, ou se nós somos preguiçosos. Dois extremos, né? Como vamos ouvir? Então, de novo a pergunta. Nossos irmãos têm nos encontrado na casa do Pai e cuidando dos interesses do Pai? Meus irmãos, já tenho seguido com o Senhor há mais de 40 anos. E para mim não tem coisa mais doce do que encontrar alguém que eu vejo e sei que ele está, que ele mora na casa do Pai. E que ele cuida dos interesses do Pai. O desejo é não apartar dessa pessoa. Há um vínculo, há uma conexão tão linda, tão preciosa. Por quê? Porque os interesses são os mesmos. Primeiro porque a habitação é a mesma. Estar na casa do Pai e cuidar dos interesses do Pai. Que importante é isso. Mais um pontozinho sobre isso e já vamos terminando. Quando o Senhor Jesus permanece deliberadamente em Jerusalém, você se lembra que o texto diz que ele estava indagando e estava respondendo, certo? Então aqui vamos tomar muito cuidado. Nós tocamos esse texto no domingo pela manhã. Claro que nós não podemos ser dogmáticos demais aqui, pelo menos demais não podemos, né? Há algo aqui que temos que afirmar, já vou afirmar agora mesmo, mas dogmáticos demais não podemos porque nós estamos tratando de alguém que é bem diferente de nós. É o Verbo encarnado sem pecado. Embora seja um menino que cresceu como qualquer menino cresce, certo? É o mistério da interação e dessa interconexão da natureza divina plena e da natureza humana plena numa única pessoa humana. Uma pessoa, duas naturezas, não duas personalidades. Uma personalidade, uma pessoa, mas duas naturezas. Esse mistério impenetrável, é dele que nós estamos tratando, certo? Mas então, temos que tomar cuidado também para não acharmos que ele era um super menino. Para não acharmos que ele estava no templo ensinando os doutores. Porque você não tem isso escrito aí. Você tem o texto dizendo que ele estava perguntando, que eles ficavam maravilhados das suas respostas e que ele então fazia a eles perguntas. Porque, sem dúvida, ele era um menino instruído na palavra do Senhor, sendo o verbo, sendo a própria palavra. Ele foi instruído na palavra do Senhor, já falamos isso também na reunião anterior. Ele tinha que ler as Escrituras e ler muitas Escrituras. E sabia, sem dúvida, em um determinado momento, que não sabemos qual, dessa infância dele, ele tinha a clara percepção que a Bíblia se referia a ele, que o Messias era ele, que o Filho é ele, para o que ele veio. Imagine esse menino lendo Isaías 53, subindo perante ele como renovo e raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura, olhamos-lhe em uma beleza havia que nos agradasse. Ele era o cordeiro
Isaías falou de um cordeiro que foi levado ao matadouro, mudo perante seus tosqueadores e não abriu sua boca. Que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras seríamos sarados. Você pode imaginar o Senhor Jesus lendo isso? O Senhor Jesus lendo o Salmo 22. Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acham longe de ti as palavras do meu bramido? E tantos textos mais, não é? Então, meus irmãos, ele estava indagando e ele estava também respondendo. Quando ele indagava, as perguntas, sem dúvida, já eram penetrantes, não é? Quando ele respondia, as respostas também eram penetrantes para os doutores, embora ele não estivesse ensinando a eles, não. Mas eles estavam admirados, maravilhados, assustados, diz o texto, com as respostas dele, porque ele tinha 12 anos, né? Sabe, irmãos, essa expressão que Jesus indagava e que também respondia, é uma maneira linda de dizer que ele está aprendendo. E é isso que eu queria aqui, se me permitem os irmãos, dogmatizar. Porque ele é um menino, como todos os meninos, só que santo. Mas tem que desenvolver em tudo. Tem que desenvolver intelecto, tem que desenvolver caráter, tem que desenvolver personalidade. Ou você acha que ele já nasceu com caráter e personalidade formados? Não é? Ele teve que aprender Hebreus, o livro de Hebreus, o autor de Hebreus chega a dizer que ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Significa que quanto mais ele sofria, mais ele entendia que ele devia obedecer. E quanto mais obedecia, mais sofria. Por isso ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Se ele quisesse deixar de sofrer, era só ele deixar de obedecer. Certo? Então Jesus está aprendendo. Ele está indagando, ele está respondendo. Agora, sabe o que há de tão diferente na vida dele? Ele só precisa aprender. Ele não precisa desaprender. Nós temos muito para desaprender. Desde que somos uma criancinha pequena. Desaprender maus hábitos, desaprender o que vemos nos outros, desaprender conceitos errados, desaprender meias verdades, desaprender hábitos ou atitudes. Né? Muito desaprendizado. Jesus não teve nada para desaprender, apenas para aprender. Finalmente, o último item para concluirmos. Terceiro, ainda sobre esse verso 49. Na sequência dele, aliás, o verso 50 e 51, vamos ler. Não compreenderam, porém, os seus pais não compreenderam as palavras que lhes dissera. Verso 51. E desceu com eles para Nazaré, lá para a obscuridade. Aquele que disse, me cumpri estar aqui na casa do meu pai, filiação, cuidando dos interesses do meu pai, vocação, certo? Mas tem 12 anos. Não é com 12 anos que ele vai começar a sua missão de Messias, certo? Não é. Então ele desce para a obscuridade, Nazaré, e fica lá 18 anos. E não apenas isso. A próxima frase é que é a mais impressionante. Porque diz, e era-lhes submisso. O que significa isso, irmão? Significa que, assim como Jesus estava na casa de seu pai, e assim como o salmista proferiu no Salmo 27, quanto a ele isso era muito mais verdadeiro, porque nele não havia pecado. Então nós podemos dizer que o Senhor Jesus vivia, habitava na casa do seu pai 24 horas por dia. Sem interrupção, porque o que faz interrupção é o pecado, é a natureza humana caída. Isso não era verdadeiro quanto a ele, certo? Não tem natureza caída, não tem pecado. Tem uma íntima, plena, aberta, ininterrupta comunhão. Então ele permanecia, vivia, habitava na casa do seu pai e cuidava sempre dos interesses do seu pai. Quais são os interesses do seu pai de 12 a 18 anos? O período totalmente obscuro da vida de Jesus. Né? 18 anos, 12 aos 30. Nem uma palavra na Bíblia sobre esse período. O que ele estava fazendo? Aprendendo, lendo as Escrituras. Mas não só isso, irmão. Desceu para Nazaré e era-lhe submisso. Então nós acrescentamos, solidamente, sem nenhuma dúvida, ele está trabalhando. Ele é o filho mais velho. Marcos capítulo 6, Mateus registra que quando aquelas pessoas se admiram das palavras dele, depois de iniciar seu ministério, claro,
eles dizem assim, não é este o filho do carpinteiro, certo? Registro de Mateus. Mas Marcos não. Marcos capítulo 6 registra a pergunta deles assim, não é este o carpinteiro? Então nós estamos muito seguros em dizer que Jesus não era só filho de carpinteiro, não. Jesus era carpinteiro, certo? E de novo, muito provavelmente, José já tinha morrido há tempo, quando ele iniciou o ministério público dele aos 30 anos. Então, quem trabalhava na carpintaria? O carpinteiro de Nazaré, Jesus. O que isso significa? Que quando ele desce para Nazaré e era-lhe submisso, ele continua aprendendo. Ele está na casa do Pai todo o tempo. Ele está cuidando dos interesses do Pai todo o tempo. Ele está trabalhando na carpintaria de Nazaré. Então, na casa do Pai, cuidando dos interesses do Pai, ou na banca do carpinteiro, ele é o mesmo. Então, em terceiro lugar aí, ele demonstra uma mansa aceitação do comum, do ordinário, do cotidiano. Meus irmãos, essa é outra lição tão maravilhosa para nós. E é aqui que nós concluímos. Será que nós demonstramos a mesma mansa aceitação? Será que nós entendemos que quando nós moramos na casa do Pai, quando a nossa inclinação é Ele mesmo e os seus interesses, como já falamos, então aquilo no que Ele nos envolveu, somos pais, somos filhos, somos mães, somos irmãs, trabalhamos, não é isso? Quanta coisa nós fazemos, comum, cotidiano, ordinário da vida. Mas será que nós entendemos que essa tarefa é aquela designada pelo nosso Pai Celestial para nos levar a conhecê-lo, aprender dele, crescer nele? Quando eu era um jovem ainda, já tinha meus primeiros filhos, tomo a liberdade de dizer isso, especialmente para os mais jovens, para encorajá-los. Sem dúvida, meus queridos, havia um desejo ardente no meu coração de deixar tudo. Deixar a minha profissão, que eu havia começado aos 23 anos, 7 anos apenas já de profissão. E eu tinha desejo de deixar tudo, porque o que me consumia era o desejo por conhecer a palavra de Deus, estudá-la e conhecê-la, e me entregar ao serviço da palavra. E eu busquei um irmão, com 30 anos, e ele disse para mim, dê um passo de cada vez. E mais nada, foi só o que ele disse. Eu falei uns 15 minutos, e ele disse uma frase, dê um passo de cada vez. Tão claro o que ele quis dizer. Está aí no texto que nós estamos vendo. E desceu para Nazaré, e era-lhes submisso. Foi isso que ele quis dizer. Submeta-se aos tratos de Deus no comum, no ordinário, no cotidiano. E Ele vai te ensinar. E Ele vai formar o que Ele quer, fazer o que Ele quer, como Ele quer e no tempo que Ele quer. Assim foi com o nosso Senhor Jesus também. Senhor, nos ajude nisso, irmãos. Vamos orar. Amado Pai Celestial, muito obrigado por podermos ter nas Escrituras esse relato tão sublime da vida desse menino santo, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o nosso adorável Redentor. Muito obrigado por essa história registrada da sua vida de consciência, da sua vida de responsabilidade e do seu coração manso e humilde, que recebeu os tratos passo a passo que Tu, ó Deus, tinha designado para o aprendizado dele. E obrigado porque ele aprendeu, e aprendeu, e aprendeu, e obedeceu de tal modo até a morte e morte de cruz. Louvado seja assim o Teu nome. Senhor, ajuda-nos a não fazermos uma separação entre vida secular e vida sagrada, a não departamentalizarmos o nosso coração, dividi-lo em compartimentos. Ajuda-nos a sermos homens e mulheres integrais, que vivem na Tua casa e que são inclinados para os Teus interesses. Ajuda-nos a habitar aí, Senhor, a permanecer aí nessa posição, para que tudo e todos nos encontrem nesse lugar, ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, mas a justiça que é baseada na fé.
Louvado seja teu nome por isso, Senhor. Porque nos chamaste para morar contigo no Santo dos Santos. Louvamos teu bendito nome. Ajuda-nos a reconhecer, estarmos alertas, detectarmos tudo aquilo que nos quer tirar desse lugar, nos separar dessa posição e obscurecer a tua face da nossa face. Ajuda-nos, Senhor. Mantém-nos em ti, para o louvor da glória da tua graça. Assim oramos, no precioso nome do Senhor Jesus. Amém.